Olá, amigos da TVL, começa aqui o programa Nossa Gente. O entrevistado do programa de hoje, Nicolau dos Santos, nascido em Florianópolis, de relevantes serviços prestados à comunidade blumenauense. Estou conversando a partir de agora com nada mais nada menos do que o campeão catarinense de futebol pelo glorioso Grêmio Esportivo Olímpico. Faz tempo, isso foi em 1949. Vamos começar falando desse título, ou melhor, vamos começar falando, primeiro te agradecer, ter aceito o convite e estar aqui no programa, Nicolau. É uma satisfação para mim imensa e não deixa de ser, Menoso, que Blumenau, na história do futebol, ele evidentemente foi campeão estadual duas vezes somente, em 1949 e em 1964. E o senhor fez parte daquele elenco campeão em 49? Eu fiz parte em 1949, jogava na meia cancha, fui o artilheiro do campeonato com 14 gols. Em 4 partidas, foi uma excelente média, 3 por partida. Evidentemente que isso deu para Blumenau um cunho todo especial e magnífico para a sua comunidade. Fiquem ligados, nós vamos falar sobre esta trajetória vencedora e, claro, com um momento diferenciado, porque foi pela vez primeira que o futebol de Blumenau viu Olímpico, um time da cidade, conquistar o título. Nós vamos discorrer sobre isso no decorrer do programa. Vamos começar lá na sua infância. O senhor nasceu em Florianópolis, em que região lá na capital? Eu nasci na região continente, em Coqueiros, que antigamente pertencia à cidade de São José. Hoje ela se integrou-se à grande Florianópolis. O senhor fez todo o estudo lá? Todo o estudo. Passou infância? Passou infância, tirei o curso de contador, fui fazer engenharia no Rio de Janeiro. E para mim é uma satisfação imensa dizer que sou florianopolitano, sou catarinense e ainda mais, hoje sou realmente blumenauense. Como é que foi a sua infância, Nicolau? A infância minha foi uma infância gostosa, cheia de perambulância, cheia de brincadeiras, de estudo, estudava muito, era um cara compenetrado nos estudos em primeiro lugar e depois o esporte era a minha paixão. Começou, como todo menino da época, jogando futebol. Comecei com aquelas peladas, aquelas coisas, não? Pelada, naturalmente, e eu fui um atleta vigoroso em todos os aspectos, porque eu joguei basquete pela seleção catarinense, com a minha estatura. Evidente que eu tinha muito predomínio de cesta, tinha muita visão de cesta. Qual é a sua altura? A minha altura é 1,67 m. Convenhamos que é baixinho para o basquete. Antigamente, né, se jogava o basquete com 1,67 m, hoje é impossível. Antigamente, eu batia a bola, aí o cara que tinha mais ou menos 2 metros, que era dificílimo no basquete, eu passava por debaixo das 2 pernas dele e fazia cesta. Era rápido. Interessantíssimo uma coisa, era muito rápido. Pois é, e essa ideia do futebol, como é que surgiu? A ideia, eu vim praticando futebol, primeiro joguei no ginásio, né, fomos para a 2ª divisão, depois o Avaí me viu jogar, eu joguei no Avaí 1 ano, depois fui fazer o vestibular de engenharia no Rio de Janeiro, joguei no Botafogo 6 meses, mas naquela época o futebol era contrário, não tinha grande realce em dinheiro, em substância para mim sobreviver. Então eu voltei a Florianópolis, joguei 5 anos no Figueirense e depois vim para Blumenau, joguei desde 48 em Blumenau e joguei até 60 no Grêmio Esportivo Olímpico. Nicolau dos Santos, lá no começo, quando o senhor começou a jogar aquelas peladas, como é que era a bola? Eu tinha muita agilidade e habilidade com os 2 pés. Nós fazíamos bolinha de pano, de meia, né? E brincávamos na estrada. Naquela época não tinha campos de futebol. Qualquer chão batido. Qualquer chão batido. Era campo de futebol. Evidentemente que era curioso, porque o ônibus passava, nós parávamos e depois, quando ele seguia a viagem, nós continuávamos a bater a peladinha. Fazia a trave com o chinelo, a trave sapato? Com o chinelo, com o pé no chão, né? Ralando os dedos dos pés, mas evidentemente que aprendemos alguma coisa. Eu tinha muita facilidade e muito controle de bola. A bola era feita de meia, então? Feita de meia. Depois passamos para a bola de borracha, depois passamos para a bola de couro com embigo. Naquela época ela era com embigo.
Depois, então, que veio aquela bola com válvula. Aí eu já era um adolescente. Um adolescente. A época da bola de meia, que idade o senhor tinha? Eu tinha 4, 5 anos de idade. Ah, era o começo. Já era o começo. Bom, o senhor falou que cursou o ginasial normal, né? Normal, e depois tirei o curso de contador. Depois fui fazer o vestibular de engenharia no Rio de Janeiro. Como é que foi essa opção pela contabilidade? Essa opção pela contabilidade porque eu gostava muito de matemática e português eu manuseava bem a caneta, mas a matemática eu gostava imensamente. Gostava muito de fórmulas, de trigonometria, de geometria. Quer dizer, eu era um cara estudioso que fazia as provas em 10, 15 minutos, dava cola para os meus companheiros e saía de aula depois. Era um admirador de Pitágoras. Admirador de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, é isso mesmo. É isso aí. Então, esse negócio de passar a cola, então, sempre existiu? Sempre existiu. E o teorema de Pitágoras é esse que eu te formulei, né? Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Porque Pitágoras e outros tantos, né, eram os grandes matemáticos e... É verdade. Né? E tu sabes que para achar um cateto é hipotenusa ao quadrado menos outro cateto. Aí acha o cateto A ou o cateto B. Pois é, que idade o senhor está mesmo? Eu vou fazer agora 78 anos. 78. E ainda lembra disso? Ah, me lembro perfeitamente. Pois é, por que a juventude de hoje não tem esse amor É verdade, a juventude... A base escolar, digamos assim. Mas muitos têm, né? A base escolar, né? Quer dizer que isso é cada ser humano é um precatório em si. O senhor ia para a escola e tinha vontade, gostava da coisa? Tinha vontade. Ou ia para jogar bola? Não, eu tinha vontade de aprender a ler. Muita vontade e eu, evidentemente, que fui um bom aluno e eu era de uma família realmente pobre, mas eu era um excelente aluno e nas provas escritas e orais, mas principalmente na escrita, eu fazia muito rapidamente e o professor disse, revisa. Eu disse, não, já está revisado, porque eu fazia todos os problemas, todos os ditados, revisava e depois é que entregava a prova ao professor. O senhor gostava do estilo em que se lecionava naquela época? Gostava do estilo. Aquela coisa mais firme do professor? Eram professores inteligentes, capazes e competentes. E o aluno, por consequência, admirava o professor, né? Admirava o professor. E a educação era exemplar dentro de uma aula. O aluno não podia fazer brincadeira porque os professores realmente eram rígidos. O senhor lembra do colégio que estudou? Me lembro, Escola Industrial Federal. Em Florianópolis? É um colégio forte lá também, fortíssimo, né? Um departamento técnico muito importante, porque naquela época a Escola Industrial ele estudava de manhã e à tarde ia para... Era um curso técnico? Curso técnico, para os cursos técnicos. Bom, e como é que surgiu a ideia de se transferir de Florianópolis para o Rio de Janeiro? Olha, eu queria muito fazer engenharia. Então, eu, como jogava no Avaí, o Aderbal Ramos da Silva, que era o governador naquela época, me deu uma bolsa de estudo para mim fazer o curso no Rio de Janeiro. Mas quando eu chego lá, meu pai morre, eu volto para assistir o enterro do meu pai e depois vou de ônibus ao Rio de Janeiro e naquela época o ônibus demorava 5 dias, porque não tinha asfalto. Desde Santa Catarina até o Rio de Janeiro não tinha asfalto, era estrada batida mesmo, como se diz na gíria. De maneira que quando cheguei lá, o reitor disse que eu não poderia prestar mais o vestibular, porque já tinha passado o tempo, os dias. Então, o Aderbal, que era o governador do estado, telefonou para ele, para o reitor, e disse, olha, esse garoto joga muito bem futebol e você que é Botafogo, pega o menino e leva para o Botafogo. Ele me pegou, ele me levou para os braços do Botafogo, dei 2 treinos, fui aprovado e ali, então, permaneci 5 meses. Joguei duas partidas com o Heleno de Freitas. O Heleno era da seleção brasileira. O Heleno morreu depois, louco, lá no hospício de Resende, no estado do Rio. Qual era a universidade que o senhor frequentou? Era a universidade, hoje em dia ela mudou, era a Universidade Católica naquela época, a PUC. A PUC. Pois é, mas então o senhor tem influência, né? Porque foi recomendado pelo governador da época, Aderbal Ramos da Silva, para ingressar na universidade. Evidente, o Aderbal, quer dizer, o governador, ele gostava muito de mim.
Eu era um... O senhor já estava no Avaí? Já estava no Avaí. E ele era havaiano? Ele era havaiano, ele foi tá presidente do Avaí, está então. explicada a coisa. Ah, sim, sim. De maneiras que foi uma época excelente, excepcional. Que idade o senhor tinha nessa época? Nessa época eu tinha 16 anos para 17 anos. Pois é, hoje em dia, com essa idade, ninguém pode sair de casa, é impressionante. Não, é absoluto, é verdade. E muitos meninos da época abriam os horizontes. Abriram os horizontes, e hoje não, hoje a coisa é dificílima e tem que... Qual é a sua avaliação sobre isso? Olha, a minha avaliação sobre isso é que o país ele relaxou muito, principalmente nós fomos infelizes dos nossos últimos presidentes, né, da República. Eles abandonaram a educação, em primeiro lugar. A base abandonaram. E abandonando a base, você sabe que é horrível para o Estado, é horrível para o município e é horrível para o próprio país. Bom, voltamos então ao seu ensino superior. O senhor conseguiu concluir a faculdade? Não consegui concluir a faculdade. Voltei, e aí tive vários cursos aqui, mas eram cursos particulares, mas me formei em contador e depois então vim para o Grêmio Esportivo Olímpico e aí construí a minha plataforma, quer dizer, fui trabalhar numa gráfica fazendo a contabilidade, depois comprei essa gráfica e continuei a elaborar e a me dedicar a gráficas que hoje, antigamente era centenário. Fui de pequeno, de 2 máquinas, fui para 18 máquinas de offset e tive mais ou menos 146 funcionários. Atendendo toda a região? Toda a região. Bom, eu não perguntei, e certamente o telespectador está na curiosidade, como eu também, como é que o senhor ingressou no time do Avaí, no time profissional do Avaí ou lá nas categorias de base? Como é que foi a sua entrada no Avaí? Eu jogava num time da 2ª divisão lá em Florianópolis, que era da Escola Industrial, e nós pertencíamos à 2ª divisão. E os olheiros do Avaí me viu e logo me pediu para fazer 2 treinos e 3 treinos no Avaí. E eu lá então treinei e aprovei, então fiquei. Mas naquela época era um semi-profissional, não era profissional. Jogava onde? No Adolfo Conder? Joguei no Adolfo Conder há muitos anos. Joguei em 5 seleções catarinenses também. Lá. Quando o senhor foi para o Avaí, que idade tinha? Que idade eu tinha? Tinha 15 anos. Então foi para o juvenil, juniores? Fui para o juniores e depois joguei no profissional. Porque naquela época, o profissional era 3 profissionais. Tinha que se inscrever 3 profissionais. O resto era semi-profissional. E quem era profissional? Jogava futebol e trabalhava ou só se dedicava ao futebol? Não, só se dedicava. Naquela época era o Braulio, que era o centrofor. Depois tinha o Tião e o Filipinho. Os 3. O resto era tudo semi-profissional. E o clube sustentava de que forma o elenco? Através de participação de sócios, faziam, vamos dizer, bailes naquela época e faziam arrecadação, faziam festas populares para arrecadar benefícios para manter a sociedade em si. E a torcida firme? E a torcida firme. Claro que com o passar do tempo ela ganhou dimensões. Dimensões, né? Extraordinárias. Mas na época tinha aquele amor também. E antigamente o futebol florianopolitano era o máximo no estado. Eles foram sempre campeões estaduais e municipal lá, evidentemente. Ali tinha o Figueirense e o Avaí. Depois o Paulo Lopes chegou a... Paulo Ramos, tinha o Atlético, que era um clube dos militares. Tinha o Caravana do Ar, que era um clube dos militares das forças aéreas, né? Tudo isso. Sobrou o Avaí e Figueirense. Sobrou o Avaí e Figueirense. Nicolau dos Santos é o nosso entrevistado do programa de hoje. Nós vamos a um breve intervalo. Na sequência voltamos para saber daquela bela campanha onde em 49 o Grêmio Esportivo Olímpico foi campeão e o Nicolau fazia parte daquele plantel. Até já. Todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. Fique ligado na TV Legislativa, agora com programas inéditos todo dia à 13h e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL, informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Estamos de volta aqui pela TVL
na sequência do programa Nossa Gente. O entrevistado de hoje, Nicolau dos Santos, nascido em Florianópolis, mas boa parte de sua vida, e já por adoção, se intitulando blumenauense, né? Vem cá, e o Rio de Janeiro e Botafogo? Aí o Botafogo, eu sou botafoguense até hoje. Por causa dos 6 meses? Por causa dos 6 meses, depois vim para o Figueirense, era preto e branco também, por isso que joguei no Figueirense 5 anos e me tornei botafoguense também, que é evidentemente. Onde é que o Botafogo jogava naquela época? O Botafogo jogava General Severiano? General Severiano, depois o maior campo lá no Rio de Janeiro era o Vasco da Gama. Naquela época não existia o Maracanã. O Maracanã foi depois concluído em 1948, 49. Mas o São Januário também foi construído pelo Getúlio Vargas, né? Pelo Getúlio Vargas. Que era o presidente da República. É isso mesmo. E aí foi feito como o principal e o maior estado do Rio, né? O maior estado do Rio. E lá o Getúlio fazia seus discursos. Fazia o seu discurso, é verdade. Pois é, e não era vascaíno, não. Não. Parece que ele era internacional naquela época. Ele gostava do vermelho. Gostava do vermelho. Pois é. Mas então, lá no Botafogo, naquela época que o senhor jogou no Botafogo, quem era o time da vez, em termos de torcida e conquista? O time da vez era o Heleno. Não, digo o time. O Botafogo era o time. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, o time de maior torcida é o Botafogo, o Flamengo, né? Era. Na minha época, o Botafogo ainda estava claudicando um pouco. Depois ele começou a subir, mas eu já estava aqui em Santa Catarina. Mas na minha época era Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Porque o Botafogo cresceu na década de 60 com o Garrincha, né? O Garrincha. O Garrincha começou a jogar em 1951, 52. Pois é. E ele cresceu ali. Pois é. E depois teve outros jogadores importantes que passaram por ali. Teve o Didi, teve uma série de jogadores importantíssimos. Bom, o seu retorno para Florianópolis foi por causa do futebol e aí no Figueirense ou outros afazeres de ordem particular? Não, foi de ordem particular, que meu pai faleceu e eu, evidentemente, fui obrigado a trabalhar já em Florianópolis e sustentar meus irmãos, que alguns eram menores do que eu próprio. O seu retorno já foi imediato o ingresso para o Figueirense? Foi imediato o ingresso para o Figueirense. Como é que foi essa coisa de ser havaiano e daqui a pouco jogar no Figueirense? É porque eles notaram que eu voltei, né? Então o Figueirense se apresentou em primeira linha, de maneiras que eu concluí o meu contrato. Naquela época era um contrato amador, semi-profissional. Então eles me ofereceram mais vantagem do que o Avaí, por isso que eu fui para o Figueirense. Para não deixar passar em branco, o senhor ganhou algum título no Botafogo, alguma coisa assim, não? Não, no Botafogo não. No Botafogo não ganhei. Fez parte do elenco? Fez parte do elenco e joguei 3 partidas lá, só. No Avaí foi campeão? No Avaí fui campeão em 44. E no Figueirense fui campeão municipal da cidade em 47 e 48. Foram 5 anos de Figueirense? 5 anos de Figueirense. Aí nasceu essa paixão de ser Figueirense também? Aí nasceu a paixão de ser Figueirense. E Botafogo já era por coincidência e já era mesmo nato e muito com a sensibilidade muito forte, porque a camisa preta e branca sempre me posicionou de uma maneira insofismável. O alvinegro faz parte da sua vida? Faz parte da minha vida. Pois é, e ali no Figueirense também foi aquela passagem do jovem para o adulto, para o profissional? Foi. Aí marcou também, claro. Marcou porque naquela época nós jogávamos em seleções catarinenses com Paraná e Rio Grande do Sul. Aí jogamos também com o Espírito Santo, jogamos na Bahia. O senhor lembra do elenco do Figueirense, alguém assim que marcou como amigo ou como jogador que ficou em evidência? Não, me lembro de alguns companheiros lá, como o Urubu, como o Adolfo, como o Jorginho, uma série de jogadores que eu me lembro ainda que faziam parte do nosso elenco. Maneiras que era bem agradável e bem suculento a gente cair em campo, jogar partidas com amor à própria camisa. Então o senhor sentiu o gosto de ser campeão estadual lá no Figueirense? Senti o gosto de ser campeão estadual no Figueirense. Estadual não, municipal. Municipal. Estadual só no Grêmio Esportivo Olímpico. Então, como é que o senhor se transferiu de Florianópolis para Blumenau e aqui para o Olímpico? Eu me transferi porque eu fui fazer uma partida contra o Carlos Renault em Brusque e os olheiros do Olímpico foram lá. Tinha olheiro na época também? Também tinha olheiro na época. E foram lá, então me disseram que eu gostava de coisa, que se eu queria vir para Blumenau jogar no Grêmio Esportivo Olímpico. Eu imediatamente digo, olha, eu estou trabalhando no imposto de renda lá em Florianópolis, evidentemente sou contratado pelo imposto de renda, mas jogo no Figueirense. Se vocês me angariar um emprego de melhores proporções monetárias,
Eu virei para a coisa. Aí eles vieram aqui, eu pedi demissão do imposto de renda lá. Quando cheguei aqui, evidentemente não tinha emprego. Fiquei desempregado 6 meses. Comecei a fazer concurso nos bancos, mas achei que o ordenado era pouquíssimo. Aí comecei a fazer as contabilidades de 4 ou 5 firmas que era do Grêmio Esportivo Olímpico. E ali eu comecei a guardar um pouco de dinheiro e depois fui fazer um vestibular em gráfica, fui aprovado e comecei, então, comprei uma gráfica e comecei a minha vida pequenininho. Em 49, então, o senhor veio em 49? Eu vim em 48, fim de 48. Então, 49. E aí entrou no elenco do Olímpico para ser campeão estadual. Para ser campeão estadual. O senhor já me contou a história, claro que o telespectador é sempre diferenciado, né? Pode. Mas foi um campeonato rápido, né? Regional e depois a decisão, né? O regional disputamos com Brusque, Gaspar e Pomerode naquela época. O regional. O regional. Fomos campeão. Então o Pomerode era quem? O Floresta? Era o Floresta. O Tupi de Gaspar? Tupi de Gaspar. E ali em Brusque quem era? Paysandu ou Carlos Renault? Paysandu e Carlos Renault. Os dois? Os dois. Aí o Olímpico foi o vencedor dessa região. Palmeiras, Olímpico, Guarani e Vasto Verde. Aí da região, o Olímpico foi o vencedor. Fomos o vencedor. E aí enfrentou os campeões das outras regiões do estado. Aí enfrentamos o campeão de Florianópolis, que era o Avaí, enfrentamos o campeão de Porto União, o Atlético de São Francisco, que foi campeão em Joinville, né? Aí disputamos 4 partidas e naquela época, Minoso, o interessante é que eu tinha muito controle de bola e todos os companheiros jogavam muito bem e nós tínhamos um conjunto excelente. Nós jogávamos por música, por mímica. Deixava a bola passar e trazia de calcanhar e para a nossa felicidade, a bola caía no pé do companheiro. Tinha uma sintonia. Uma sintonia, jogávamos por música. Então, os senhores foram 5 jogos na reta final? 6 jogos. 6 jogos. Ida e Frida, como diz o... Ida e volta. Isso. E aí foi... Aí foi coisa. Contra o Atlético de São Francisco foi 5-0 aqui, que eu fiz os 5 gols. Contra o Atlético lá ganhamos de 3-1. Contra o Porto União ganhamos de 5-2 aqui e lá ganhamos de 5-1. Contra o Avaí jogamos aqui... Foi a última com o Avaí? A última com o Avaí. Jogamos aqui, ganhamos de 7-1 e lá de 4-1. Então era para não deixar dúvida? Não deixar dúvida. Não deixou dúvida. Foi um massacre, né? Massacre mesmo. Fomos campeão invicto, onde que em 1964 o Olímpico tornou-se campeão estadual novamente, mas não foi campeão invicto. Ele disputou a final com o Internacional de Lages. Pois é, mas que campanha brilhante essa de 49? Brilhantíssimo. O Adolfo Vidal era o técnico, não? No nosso ele era jogador. Ele foi em 64, treinador. Em 64 ele foi o técnico. Quem é que foi o treinador de 49? Foi o Leleco. Hoje é falecido. O senhor lembra de 1 a 11 o time que foi campeão? Que decidiu com o Avaí? Era o Oscar, Oscar, Dulce Arécio, era Pacheco Honório Jalmo, era Testinha, Nicolau, Juarez, Valmor e René. Juarez é aquele que foi pro Grêmio? Foi pro Grêmio e depois jogou na seleção brasileira lá no Chile, né? Através de um combinado que houve do Rio Grande do Sul. O senhor era aquele meia de armação, eu era um meia de armação, mas que aparecia lá na frente para concluir também. Me apelidaram naquela época de motorzinho, que eu tinha muito fôlego, tinha muito controle de bola. Então eu jogava 90 minutos e pedia mais 30 para correr. Como é que o senhor, claro, um jogador com velocidade, um jogador de força, mas um jogador técnico de força, qual é que era a sua característica? Era um jogador técnico. A bola vinha, eu matava ela no peito, tranquilo, saía, puxava aqui, rodeava. Eu lá em Brusque dei um come, uma coisa que foi interessante. Eu deixei, o cara adiantou a bola, o ex-companheiro lá, diretor, eu peguei, veio o adversário, eu fiz que fui, puxei, ele caiu uma vez, ele levantou, eu puxei para cá, puxei para lá e saí jogando e fiz o gol. Impressionante, né? Impressionante. Eu estou aqui imaginando, se fosse nos tempos modernos, com esse seu futebol, o senhor, claro, construiu um patrimônio, mas teria ido muito além. Muito além com essa televisão que estamos aqui agora, presente. Isso aí seria uma coisa fenomenal e estimulante mesmo. Porque é uma coisa recente, dos anos 80 para cá, que o jogador brasileiro ganhou espaço. Ganhou espaço, é verdade. Porque na sua época, e na época do Teixeirinha também, e tantos outros, primeiro,
digamos assim, o objetivo principal era ter um emprego. Tem emprego, isso mesmo. Jogar futebol era amor à camisa. Amor à camisa, isso mesmo, é verdade, é evidente, porque... Ou o senhor ganhou algum dinheiro jogando bola? Não, eu ganhei muita, vamos dizer assim, eu ganhei realmente aquilo que a pessoa humana deve ganhar, né? Amor, amizade e companheirismo. A bola faz amigos. A bola faz amigos. De 49, depois daquela conquista, qual foi a sequência no mundo da bola? Olha, depois de 49 eu me tornei campeão municipal várias vezes aqui pelo Olímpico. Joguei ainda em seleções catarinenses até 51. Depois não joguei mais e eu deixei o futebol com 29 anos. Deixei cedo? Cedo, em forma. Por quê? Assuntos profissionais ou problemas? Não, assuntos profissionais. Já tinha minha gráfica, já tinha minha loja. E naquela época eu jogava gratuitamente no Grêmio Esportivo Olímpico. Eu joguei mais ou menos 6 anos, 7 anos gratuitamente. O meu bicho eu dava até para os meus companheiros menos favorecidos. Como é que era o bicho? Passava um chapéu para recolher com o torcedor? Eles botavam, você trocava a roupa, ia para o bar ali, eles botavam o dinheirinho no teu bolso, você chegava e estava, então você contava quantos cruzeiros tinha naquela época, era cruzeiros, né? O torcedor contribuía conforme o rendimento do atleta. Contribuía conforme o rendimento do atleta. E como é que era o pega Olímpico e Palmeiras aqui? Era uma coisa sensacional. A 1h da tarde, o campo já estava completamente tomado. Isso aqui ficava pequeno? Ficava pequeno. E a torcida do Palmeiras era uma torcida vigorosa, uma torcida flamejante, uma torcida que chegava e decidia qualquer partida, né? Já o Olímpico não, era a torcida mais clássica, e a torcida do Palmeiras, eles denominavam ela de parropilha. A turma vinha lá realmente do morro e esquentava o panorama mesmo. E nos confrontos com o Palmeiras nesse clássico, o senhor levava a melhor ou o Palmeiras? Em 49 nós levamos a melhor 3 vezes. Ganhamos a primeira de 3-1, ganhamos a segunda de 3-0 e a última, para se tornar campeão municipal, 4-1. Depois, em 50, já eles foram campeão do centenário. Já o Olímpico perdeu. Bom, o senhor, claro, além do estadual, jogando aqui pelo Olímpico, enfrentou outras equipes do futebol do Brasil. O Santos andou por aqui? O Santos andou em 62, já tinha... O senhor era torcedor então aqui? Até vou te contar uma parte pitoresca da coisa. O Santos estava ganhando já de 3-0, 4-0, e o Nilson Groy foi campeão estadual em 1964 pelo Grêmio Esportivo Olímpico. Em 62 ele era o zagueiro vigoroso, bom zagueiro, mas o Pelé estava numa força física fora do comum. Ele pegou uma bola no meio do campo, veio e driblou 5. Quando chegou no Nilson Groy, que era o último zagueiro, ele driblou, quando ele, infelizmente, em vez de deixar o Pelé fazer o gol, ele agarrou-se nas pernas do Pelé, o Pelé levou ele, bola, tudo para dentro do gol. É uma coisa interessantíssima, que não devia ter. Pois é, eu estou aqui... Eu depois até brincando com ele, fora do jogo, e disse, Nilson, não faça isso, deixa o Negrão, passou por todo mundo, deixa ele ir, você foi com bola e tudo para dentro do gol. Tem história esse campo aqui, história, né? Tem muita história. Saber que o Pelé, o rei do futebol, desfilou aqui, né? Desfilou 2 vezes, eu acho. Pois é. Pena que o nosso espaço é tão curto, né? Mas também não dá para contar todas as histórias. Não, aí não dá. É evidente. Vem cá, o senhor também foi homem de imprensa, né? Escreveu em jornal. Eu escrevi em jornais, escrevi no Jornal A Nação, naquela época do Diários Associados. Eu tinha uma coluna, escrevia, depois no jornalzinho aqui do Ayrton falou, a Voz da Razão. A Voz da Razão, escrevi. Jornal alternativo. Escrevi 17 anos, né? Quer dizer, escrevi sobre esporte, escrevi sobre pensamentos positivos. E tem uma série de ligações com... O que o senhor faz hoje em dia? Eu hoje estou aposentado, né? Estava escrevendo para o Ayrton, mas agora parei no momento e estou gozando da minha vicissitude particular. Vivendo a vida. E vivendo a vida. Bom, o senhor tem uma ligação muito forte aqui com o Olímpico, né? Sempre vai se lembrar por ter sido o campeão, né? Eu tenho uma ligação muito forte com toda a sociedade em si, porque, se você vê, eu fui um grande esportista. Eu depois fui para a Associação Comercial. Grande não, foi campeão. Fui campeão, é evidente. Fui para a Associação Comercial e eu fui da Associação Comercial desde 1962 a 82.
Eu fundei o Bela Vista, eu sou benemérito do Bela Vista, do Grêmio Esportivo Olímpico, sou conselheiro do Carlos Gomes até hoje, né? Fui presidente de Rotary, fui uma série de junções aí que eu, mais 1 hora ou 2 horas, eu contaria. Pois é. Certamente o senhor se orgulha muito de ter feito parte dessa história. Me orgulho muito de fazer parte dessa história e continuo dando o meu braço forte a esta comunidade que me acolheu e eu, evidentemente, dei e estou dando alguma coisa em benefício dessa própria comunidade. Muito agradecido por participar do programa. Eu é que agradeço. Sucesso, um grande abraço. Tá, muito obrigado. Nicolau dos Santos, blumenauense, por adoção, empresário, jogador de futebol, campeão catarinense de futebol pelo glorioso Grêmio Esportivo Olímpico em 1949, foi o nosso entrevistado, que assim enriqueceu certamente o conhecimento de você, telespectador, e o nosso também, é claro. Grande abraço e até a próxima oportunidade.